12 juntas de boi adiante dele. Amém? Glória a Deus. Nós conhecemos muito bem a história que ora nós acabamos de ler. Quando Deus levantou o profeta Elias com autoridade, foi diante do rei Acabe. E com muita intrepidez, Elias ele usa uma palavra de ordem profética dizendo que Deus não mandaria chuva enquanto o povo não se voltasse para Deus. Passados 3 anos e meio, após Elias ter desafiado 450 profetas de Baal no monte e 400 profetas de Azira, 850 profetas totalizando, a Bíblia nos diz que Deus manda chuva sobre Israel. Todos os profetas de Baal são mortos à espada. E agora a notícia chega no ouvido de Jezabel dizendo que através de Elias, Deus havia feito coisas maravilhosas, que através do profeta Elias, o Senhor havia operado coisas especiais. Diante disso, a Bíblia diz que Jezabel manda um mensageiro falar para Elias palavras duras, dizendo: Elias, você vai morrer porque você está adorando ao Deus de Israel. Quando o profeta Elias ele ouve aquelas palavras, Elias ele tem uma atitude totalmente inesperada, porque Elias, o mesmo profeta que enfrentou 850 profetas de Baal, agora ele vai ficar atemorizado por causa da notícia de uma mulher. E a Bíblia nos diz que ao invés de Elias, com a mesma autoridade, enfrentar, aleluia, aquela mulher, a Bíblia nos diz que Elias agora ele vai fazer o seguinte: ele vai correr para esconder, para salvar a sua própria vida. Quando Elias agora, ele recebe a notícia, ao invés de Elias, ele buscar a presença de Deus, o profeta Elias, ele vai diante da face de Deus e ele diz: eu vou acabar com a minha vida, porque acabou a minha história. Sabe o que acontece? A Bíblia nos diz que Elias agora, ele vai diante do Deus Todo-Poderoso, e ao invés dele pela presença de Deus, Elias ele se esconde dentro de uma caverna e ele pede a própria morte. Quando Elias pede a própria morte, o texto que nós lemos vai falar algumas coisas interessantes, porque o texto diz assim, que quando Elias ele pede a morte, alguns estudiosos dizem que Elias agora está passando por um estado de depressão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ele foge para salvar a sua vida, ele pede a morte. Isso é atitude de uma pessoa depressiva. Porque a pessoa depressiva, ela não é que ela quer morrer. Na verdade, ela quer vencer aquilo que está acabando com ela. Era o sentimento que Elias estava sentindo agora. Elias está dizendo: eu vou acabar com a minha vida, porque eu preciso morrer antes que Jezabel ela venha matar. E sabe que o texto diz que Elias se esconde dentro de uma caverna, pensando que ali era o final da. Mas de repente Deus vai fazer algo especial na vida de Elias. De repente Deus vai se apresentar para Elias através do anjo do Senhor. E o anjo vai dar uma ordem assim: Elias, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Levanta, come e bebe, porque muito cumprirá o teu caminho. Deus disse isso para o profeta Elias. Deus estava revelando para Elias um segredo especial. Deus estava dizendo: Elias, para muitos agora é o final da tua história. Para alguns, Elias, não tem mais jeito para você. Elias, até para você acredita que a tua história está chegando ao fim. Mas quando Deus disse para ele: Elias, levanta, come e bebe, porque muito cumprido será o teu
caminho, Deus estava dizendo para Elias: quem foi que disse que a tua história vai acabar dentro desta caverna? Deus estava dizendo para Elias o seguinte: quem foi que disse, Elias, que a tua história vai acabar desse jeito? Deus estava dizendo: Elias, a tua história não vai acabar dentro desta caverna, em o nome de Jesus Cristo. O que nós aprendemos, irmãos? É algo muito especial, é algo muito forte, que por vezes nós estamos como Elias, temendo as notícias que o mundo tem falado a nosso respeito. Estamos como Elias, escondidos dentro de uma caverna, talvez nem comendo e nem bebendo, pedindo a morte. Mas o mesmo Deus que se apresentou a Elias naquela noite, naquela caverna, e disse: Elias, quem foi que a tua história está acabando? Levanta, come e bebe, porque muito comprido será o teu caminho. Deus estava dizendo, pastor Paulo, para Elias: a tua história ainda não acabou. Eu tenho ainda muita coisa para realizar na tua vida. Eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua história, Elias. Talvez você que esteja me assistindo pelo Facebook e pelo Instagram esteja como Elias, dizendo: não tem mais nada de novo acontecer na minha vida. O Deus me dizendo, está te dizendo, está nos dizendo: levanta, come, bebe, porque muito comprido ainda vai ser o teu caminho. Em outras palavras, Elias, o que eu tenho para fazer na tua vida ainda não foi concretizado. O que eu tenho para realizar na tua história, Elias, ainda não acabou. Levanta, come, bebe, porque muito comprido será o teu caminho. Aleluia. Revelando coisas especiais. Deus estava dizendo: Elias, da tua vida cuido eu. Não são as palavras de Jezabel que vai determinar o teu futuro, Elias. Não vai ser as palavras de Jezabel que vai determinar o fim da tua história, Elias. A tua história não acaba dentro de um Elias. A tua história, Elias, ela não acaba quando Jezabel diz que vai acabar, Elias. A tua história não acaba quando o homem diz que vai acabar. A tua história eu determinar. Sabe o que acontece depois disso? Elias, ele sai da caverna, na expectativa de ouvir algo especial da parte de Deus. Nós conhecemos muito bem a história desse profeta. Elias, ele é conhecido pelos teólogos como o profeta dos fenômenos. Por quê? Porque Elias era acostumado a orar e ver fogo cair do céu. Elias era acostumado a ver a manifestação de Deus através de vento forte e através de terremotos. Mas de repente vai acontecer algumas coisas nesta passagem, porque tem um fogo grande e Elias, conhecedor de que Deus operava através do fogo, pensa: Deus está ali no meio do fogo. Só que Deus não estava no meio daquele fogo. De repente vem um grande terremoto e Elias pensa: Deus não estava no fogo, mas com certeza Deus está no meio desse terremoto. E Deus também não estava naquele terremoto. Quer ver outra coisa? De repente vem um vento forte balançando. E Elias pensa: se Deus não está no fogo, não está no terremoto, Deus vai estar no meio do vento. E Deus também não estava naquele vento. Elias está acostumado a ver a manifestação de Deus de forma estrondosa. Mas agora, de repente, quando vem um silêncio naquele lugar, quando parece que nada vai acontecer, Elias percebe a presença de Deus no meio daquele silêncio. Sabe que Deus estava ensinando para Elias que nem sempre Deus vai estar no meio do terremoto, que nem sempre Deus vai se manifestar no meio do fogo. Por vezes Deus escolhe o silêncio para falar com o homem.
Por vezes Deus resolve falar conosco no meio do silêncio. Deus estava dizendo para Elias o seguinte: Elias, eu falo com homens de maneira diferente, porque eu não sou como o homem é metódico, mas eu sempre tenho algo novo para realizar. Eu tem uma maneira diferente de manifestar na vida do ser humano. Por que você está dizendo isso, pastor, antes de orar? É porque talvez o mesmo silêncio que estava imperando naquele esteja imperando na tua vida, esteja imperando na nossa vida, e nós estamos acostumados a ver Deus se manifestando no vento, no terremoto, e não estamos percebendo Deus, mas Deus está dizendo a mim e a você, nesta noite de hoje, eu também me apresento nos silêncios da vida. É no meio do silêncio que muitas vezes eu escolho para falar com você. Aleluia! No deserto, Deus escolheu o silêncio para falar com Elias. Nós já vamos orar aqui. Mas primeiro Deus diz para Elias: Elias, a tua história não acaba quando Jezabel diz que vai acabar. Eu ainda tenho uma grande trajetória para fazer na tua vida. Segundo, Deus vai mostrar para Elias que Deus também se apresenta no silêncio. E quer ver outra coisa? Nós lemos aqui, o texto diz assim, que Deus falou: Elias, volta para o teu caminho, porque você vai ungir um rei, você vai ungir um profeta. Deus estava dizendo: Elias, através da tua vida, outras pessoas serão abençoadas ministerialmente. E Elias até tenta se justificar. Ele diz assim: Senhor, sabe por que eu me escondi? Porque Jezabel, ela é implacável. Ela mandou matar profetas, Senhor. Senhor, ela matou muitos profetas e só sobrou eu como profeta em Israel. Eu me escondi para a vida, porque senão a tua obra ia acabar. Aí Deus diz para ele: Elias, você não sabe nem o que você está falando, porque ainda existem 7.000 homens que não se prostraram diante de Jezabel. Aleluia. Deus estava dizendo para irmãos, que quando acabam as possibilidades do homem, Deus ainda tem 7.000 maneiras de se apresentar e fazer com que a tua obra continue. Elias está achando que ele é o único, e Deus está dizendo: se você não for, Elias, eu ainda tenho 7.000 homens que não se prostraram diante de Jezabel. Em outras palavras, Deus está dizendo: Elias, se você não for, eu tenho você. Se você não fizer, Elias, eu tenho quem faça por você. Deus estava dizendo: Elias, acabam as possibilidades do homem, eu ainda tenho 7.000 maneiras de me manifestar. Pastor Marcelo, parece que tudo está acabando na minha vida. Quando acabam as suas possibilidades, você que está me assistindo pelo Facebook, está me assistindo pelo Instagram, Deus está me dizendo, está te dizendo nesta noite de hoje, aleluia, quando acabam as nossas possibilidades, Ele tem 7.000 maneiras de manifestar a sua glória na nossa vida. Nós vamos orar agora.